Olá pessoal, hoje eu trago pra gente conversar esse livro incrível do Júlio Verne, chamado Da Terra à Lua. Aqui nós vamos fazer uma viagem espacial, uma exploração espacial, sem NASA, sem Apollo e sem Elon Musk. Esse aqui foi o primeiro livro escrito com esse assunto de exploração espacial em 1865. E essas viagens de Júlio Verne, elas são bem especiais, porque quando criança, ele fugiu de casa para se juntar à marinha, mas o seu pai o encontra. E quando ele o leva de volta para casa, ele promete que nunca mais vai fazer isso outra vez. Vai viajar apenas pela sua imaginação. Então, por isso, nós temos aqui maravilhas como não só da Terra à Lua, mas também como 20.000 léguas submarinas, viagem ao centro da Terra, a volta ao mundo em 80 dias. Então, Júlio Verne viajou bastante. E esse livro, sensacional, gente. Ele traz uma proposta inédita até então nesse assunto de exploração espacial para a época que foi escrita, que vai começar com veteranos de guerra, mais precisamente a Guerra de Secessão Americana. E esses veteranos, eles estão assim entediados, sem ter o que fazer, já que a guerra acabou e provavelmente depois de tantos tratados assinados, não iria ter uma guerra tão cedo. E aí eles se reúnem e formam um clube, que eles chamam de Gun Club. Traduzindo para o português, ficaria o clube do tiro, o clube do canhão, algo nessa natureza para eles poderem se reunir e conversar e, assim, tipo, apaziguar um pouco o tédio, porque tudo que eles sabiam fazer era relacionado à balística, produção de armas, de projéteis. E aí, sem guerra, eles ficaram, assim, um tanto ociosos. E aí, então, eles se reúnem para fundar esse clube e, em pouco tempo, ele toma proporções gigantescas. Existiam os membros que estavam ali naquela cidade e os membros correspondentes. Ao todo, deu mais ou menos 33 mil membros, de pessoas que estavam mais ou menos na mesma situação, com aquele mesmo sentimento de inutilidade. Tem uns até que chegam a dizer que sentem falta do barulho dos tiros de manhã, coisas dessa natureza. Aí, fundado esse clube, começam as reuniões sobre o futuro da balística. E aí o presidente do clube, o seu nome era Barbicane, propõe algo nunca visto antes, algo inusitado. Já que tá todo mundo entediado e não tem mais guerra, não tem em quem atirar, vamos dar um tiro na lua? E aí começa aquele alvoroço, a ideia é rapidamente aceita pelos membros do clube, e aí então inflama esse bando de homens loucos assim para produzir armas e balas e não tinham mais como fazer isso. Se vem agora com a tarefa dessa proporção, aí eles criaram a Alma Nova agora com um objetivo muito grande, porque nunca jamais alguma coisa dessa natureza tinha sido pensada. E aí essa animação, ela não fica só nos Estados Unidos, ela se expande pelo mundo afora. As mensagens, elas viajam pelos fios dos telégrafos e o mundo inteiro rapidamente toma conhecimento disso aí, e aí os jornais têm o que publicar, têm o que falar, então agora todo mundo tem o que fazer. Inclusive as pessoas que colocam mau agouro, agora elas também tinham o que fazer para dizer que não ia dar certo. Porque eles também recebem críticas de que não vai dar em nada, que aquilo ali foi só fogo de palha, que logo vai passar, que ninguém vai para a Lua. Enfim, agora todo mundo está ocupado pensando na Lua. E uma coisa que não é de se surpreender: a nova ambição dos Estados Unidos, conquistar o território lunar e fincar a sua bandeira. E aí, gente, a Lua foi a estrela do momento. Não se falava em outra coisa, não saía outra coisa nos jornais. Parecia que só tinha esse assunto para conversar no mundo inteiro. E aí aparecem os que separam as categorias de pessoas. Apareciam os imaginários que suspeitavam como era que a Lua tinha ido parar onde ela está. Que ela era um cometa no início dos tempos que foi capturado pela Terra. E também tinham os assustados, que temiam que se fosse lançada alguma coisa na Lua, seja lá o que fosse, caísse de volta na Terra e machucasse alguém e fosse alguma coisa desastrosa. E tinha os ignorantes, que acreditavam em simpatias e superstições, do tipo que meninos nasciam em lua nova e meninas nasciam na lua cheia. Apareceu todo tipo de boato. Mas aí, voltando ao que realmente interessa, porque quem queria conquistar a Lua tinha que trabalhar, os membros do Gun Club, eles tinham 3 problemas para resolver, que eram o canhão,
o projétil e a pólvora. E isso tinha que ser muito bem pensado, tinha que ser uma coisa perfeita, que não admitisse erros, porque afinal de contas, essa bala, ela era nossa embaixadora, ela estava levando uma mensagem nossa para a Lua, porque também tinha os que acreditavam que lá era habitado. E outra coisa que eles tinham que resolver, não adiantava só lançar a bala, eles também tinham que garantir a sua trajetória, que ela conseguiria chegar em solo lunar. E aí, gente, esse livro ele vai trazer muita ciência, coisas do tipo que você não sabe o que é verdade verdadeira e o que é só a imaginação do Júlio Verne. Porque é algo tão bem explicado, tão científico, ele traz números e estatísticas, e leis físicas e químicas, a questão do peso da bala, que era algo que eles tinham que resolver. Eles pensaram a princípio em fazer a bala de ferro fundido, mas aí o peso da bala poderia comprometer o sucesso da experiência. E aí eles foram discutir qual metal poderia ser usado na construção do projétil. E aí chegaram num consenso de usar alumínio. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês sobre a escolha do metal, para vocês verem a genialidade que é colocada nesse livro, até quando se fala de alumínio, que ele vai dizer assim: esse precioso metal tem a brancura da prata, a inalterabilidade do ouro, a tenacidade do ferro, a maleabilidade do cobre e a leveza do vidro. É facilmente trabalhado, existe em enormes quantidades na natureza, pois forma a maior base das rochas. É 3 vezes mais leve que o ferro e parece ter sido criado expressamente para nos fornecer a matéria-prima de nosso projétil. E ainda tinha a questão de que sairia barato, alguns centavos por quilo. E aí começa um problema grande para o presidente do clube, porque ele trabalhava na fabricação de projéteis, mas tinha um também ex-veterano de guerra, que era da Filadélfia, seu nome era Nicholl, que eles viviam em pé de guerra, eles nunca tinham se encontrado, mas um ficava desafiando o outro, porque Nicholl, ele fabricava chapas de metal, então eles ficavam nessas provocações, porque um dizia: minha chapa é muito forte, seus projéteis não conseguem atravessar. E o outro dizia: qualquer projétil meu pode atravessar uma chapa sua. E aí ficaram nisso. E quando o Nicholl soube que o Barbicane estava à frente dessa empreitada toda de mandar uma bala para a Lua, ele foi tomado por uma inveja tão forte que era assim de dizer que ele poderia colocar o projeto a perder só por conta do tamanho do mau agouro, do olho gordo em cima do projeto do rival. E ele começa a provocar o Barbicane de tudo que é jeito. Ele desafia no meio da construção do projétil que, detalhe, tinha data exata para esse tiro ser dado na Lua, porque quando foi dada a largada desse projeto, a primeira coisa que o presidente do Gun Club fez foi mandar uma carta para o Observatório de Cambridge, que fica em Massachusetts, fazendo uma lista de perguntas, tipo: é possível dar um tiro na Lua? Qual é o melhor dia para fazer isso? Qual é a inclinação do canhão? Esse tipo de coisa. E eles responderam essa carta com todos os cálculos, com todas as respostas, que tinha que ser no dia tal, inclinação tal, no paralelo tal. O local que o tiro deveria ser dado tinha obrigatoriamente que ser localizado entre o Equador e o paralelo 26, por conta que naquele exato dia, nessa localidade do planeta, a Lua estaria mais próxima da Terra, então eles não poderiam perder. E vista tudo isso, ainda vinha o capitão Nicholl perturbar o Barbicane, propondo esses desafios ridículos. E aí ele ficava: eu coloco a chapa a tantos metros, aí depois diminuía. Aí teve uma hora que o Barbicane disse assim: nem que você fique na frente da chapa para eu dar o tiro com você na frente dela, eu não aceito o desafio. E aí ele ficou roxo de raiva, mas aparentemente sossegou. Dá alguns instantes de sossego para o Barbicane se preocupar com o que realmente importa, sendo que o prazo está apertado. Mas aí, ainda não satisfeito, antes de se calar, o capitão Nicholl ele faz uma aposta de 5 itens. Cada item valendo o valor de seu número. Por exemplo, o primeiro item, ele não vai conseguir fazer o canhão, $1.000. Segundo item, ele não vai conseguir fazer o projétil, $2.000. Terceiro item, ele não vai conseguir fazer o lançamento, $3.000, e assim até o quinto item. E aí o coitado do Barbicane, achando que ia ter sossego, entra outro problema: a escolha do local. Porque nos Estados Unidos só tinham 2 locais em que atendiam as especificações dos paralelos, que era o Texas e a Flórida. E aí, como se não faltasse mais nada,
esses dois locais, seus governantes, né, deputados, senadores, eles começam a brigar. Cada um querendo mais do que o outro, que esse empreendimento todo fosse feito naquele local. E aí, para desespero do Texas, o Gun Club escolhe a Flórida, um local assim que tinha poucas cidades onde eles pudessem trabalhar. E aí agora precisava resolver o problema do dinheiro. Aí o presidente Barbicane faz um apelo mundial e todos os países, até o Rio de Janeiro entrou nessa cota, contribuem com algum valor, alguns mais, outros menos. Apenas a Inglaterra não contribuiu com nada. Disseram que não tinha dinheiro para colocar no empreendimento assim. Enfim, disseram também que era ciúme inglês. Em todo caso, a Inglaterra foi a única que não deu nada. E aí eles começam os trabalhos, eles escolhem uma cidade chamada Stone Hill. E aí precisa ser construído esse canhão. Seria complicado construir um canhão de proporções gigantescas. O cálculo que foi feito apontava que o canhão deveria ter 270 metros, então construir isso para cima ficava complicado. E aí o que eles fizeram? Perfuraram a terra e fizeram o canhão para baixo. Foi cavada essa cratera dessa profundidade, e aí é algo que nós podemos ver em relação aos Estados Unidos até hoje. Porque quando estava sendo aberta essa cratera, houve 2 acidentes e algumas pessoas morreram. Mas isso não abalou nem os trabalhadores e nem os seus construtores. O que é que tem? Morrer algumas pessoas? Isso aqui é para um objetivo maior. Então não importa que algumas vidas sejam perdidas. Até porque, gente, o pessoal que planeja essas guerras não são eles que lutam. Já parou para pensar nisso? Quem é que luta uma guerra? São os civis, são as pessoas do país. Os presidentes, os reis, os cabeças de toda a operação de guerra, eles não lutam, eles só assistem os resultados. O seu discurso é que a humanidade ela está à frente dos indivíduos. E aí o trabalho continua, todo mundo trabalhando, não tinha nada que abalasse o andamento desse projeto, era o que estava dando uma sacudida no mundo. E aí, para a fundição desse canhão, uma fileira gigantesca de fornos elas foram colocadas ao redor da cratera para que o metal escorresse e fundisse o canhão. Fizeram o molde dentro da cratera e aí quando estava tudo pronto, o metal escorreu e encaixou na forma abaixo da terra e eram quantidades gigantescas de metal e de ferro fundido. E aí, terminado isso, o canhão era tão gigantesco que ele levou 15 dias para resfriar. E o pessoal lá, impaciente, porque não conseguiam chegar perto, o calor era insuportável. E aí a impaciência tomou conta, porque os dias estavam passando e o canhão não esfriava e eles queriam ver como era que tinha ficado, mas não teve outro jeito. Tinham que esperar porque ninguém conseguia chegar perto. Aqueceu brutalmente o solo num raio muito grande ao redor do canhão. E aí as pessoas queriam ver. Era multidões e multidões chegavam na Flórida querendo ver esse projeto. E aí, vendo uma oportunidade boa de arrecadar mais dinheiro, o Barbicane permite essa visitação e as pessoas podiam inclusive descer na cratera e ver o canhão por dentro, mas ele cobrava $5 por cabeça. E aí, ao final da visitação, quando eles foram retomar aos trabalhos, porque em nenhum minuto eles esqueciam que o prazo era apertado, eles tinham conseguido acumular em seu caixa mais ou menos em torno de $500 mil com essas visitações. E aí não faltava acontecer mais nada na vida do Barbicane, estava tudo indo bem, até que chega um telegrama de um francês chamado Michael Arden. E ele mandou só um recado: mude o formato do projeto porque eu vou viajar dentro dele. E aí interessante é que essa ideia é aceita sem muitas dificuldades. O Michael era conhecido por suas façanhas e quando ele chega na Flórida é aquele alvoroço ao redor do navio que ele chegou. E o Barbicane vai conversar com ele e ele pede para fazer um discurso só, para falar com todas as pessoas, responder todas as perguntas. E eu vou ler para vocês um trechinho do que ele fala para as pessoas. Não proíbo nenhuma palavra de aprovação ou desaprovação. Não esqueçam, em primeiro lugar, que estão na presença de um ignorante, cuja ignorância é tamanha que ele ignora até as dificuldades. Aí, nesse discurso, ele vai falar da distância relativa dos astros, que de fato a Lua não é longe, que qualquer navegante que trabalhe nessas embarcações marítimas já tinha percorrido no globo terrestre uma quantidade em quilômetros bem maior do que a distância da Terra à Lua. Assim, coisas dessa natureza.
Aí uma pessoa na plateia pede a palavra e começa a fazer várias perguntas. E aí essa pessoa começa: você sabia que na Lua não tem ar? Como é que você vai voltar? E ele diz simplesmente: eu não vou voltar. E ele ainda defende seus argumentos, supondo que na Lua há uma atmosfera, pelo menos nas crateras, contando com o suprimento de ar e de água. E aí esse desconhecido diz que ele vai se matar. Ele está assinando sua sentença de morte, mas que a culpa não é dele. A culpa é do Barbicane, que foi quem começou tudo isso. E aí o próprio Barbicane fica incomodado com aquelas acusações e vai atrás do estranho. E aí quando eles chegam frente a frente, quem era o estranho? Era o Capitão Nicholl. E aí naquela mesma hora, um com mais raiva do que o outro, eles propõem um duelo que é aceito de imediato para acabar com essa intriga de uma vez. E aí o Michael fica sabendo disso por um dos membros do clube e eles vão atrás desses homens para tentar impedir uma desgraça grande. Barbicane morrendo nessa altura do campeonato seria o engavetamento completo do projeto Tiro na Lua. E aí o primeiro a ser encontrado é o Capitão Nicholl, que ele nem percebe a presença dos homens porque ele estava ocupado fazendo algo assim inacreditável para um homem que estava com aquela raiva toda. Ele estava salvando um pássaro que tinha caído na teia de uma aranha venenosa. E aí outra reflexão. Ele se preocupa com a vida de um pássaro, mas ele não hesita nem um instante em tirar a vida de outro homem. Enfim, coisas a se pensar. E agora saem os três, né? Os dois primeiros, mais o Capitão Nicholl para procurar o Barbicane. E aí encontram ele sentado com um pedaço de papel, rabiscando cálculos. E aí quando os homens falam com ele, ele se assusta e diz: eu encontrei a solução sobre como amortecer o projétil tanto na hora do disparo quanto na chegada da Lua, que eram envolvê-lo com água. Enfim, gente, vocês estão vendo o tanto de ciência que eu já falei aqui. Os cálculos, eles são apresentados e, gente, não é chato de ver. Não é enfadonho, é algo que você se sente até bem por estar compreendendo. Mas enfim, continuando. Quando o Barbicane se dá conta dos três homens e vê o Capitão Nicholl, ele se levanta de prontidão e diz que está pronto para o duelo, mas aí o Michael diz: não, que duelo o quê? Eu tenho uma proposta melhor para vocês dois. Aí isso chama a atenção deles, eles querem saber qual é a proposta, que era a seguinte: que os dois também viajem para a Lua com ele. E aí acabaria com essa enrasca de vez, era melhor do que um duelo, porque o Barbicane dizia que conseguiria chegar à Lua, e o Capitão Nicholl dizia que não, dizia que o projeto ia cair. E nas duas formas, se fosse para a Lua não voltava, morria. Se caísse na Terra também morria. É uma morte mais nobre do que com um tiro no duelo. E aí a ideia é aceita. Então, gente, assim, só lembrando que eu vou até o fim do livro. Se você se incomoda com spoilers, eu tô avisando porque agora eu vou entrar na questão do desfecho propriamente disso e talvez você não queira saber, caso queira ler o livro. Mas se você já tiver lido, então acompanha comigo e me digam se concordam, se não concordam. Mas vamos lá. Os homens aceitam a proposta do Michael, mas antes disso eles fazem uns testes. Vamos enviar um gato numa bala, num tiro menor que vai cair no mar e vamos ver o que é que acontece com ele. Eles fazem a bala em condições semelhantes à do projétil que vai enviá-los para a Lua, colocam o gato dentro dessa bala, até com o revestimento da camada de água para dar o amortecimento, e eles atiram no mar. E aí, depois do tiro, a bala é resgatada e quando abrem, o gato está vivo. E aí eles criam uma alma nova. Pronto, se o gato sobreviveu, então nós temos chances de também sobreviver. E aí tudo pronto, canhão pronto, projétil pronto. Tinha a questão dos suprimentos, que inclusive eles ignoravam fortemente a necessidade de levar muita coisa porque eles tinham certeza que na Lua tinha água e ar, nem que fosse apenas nas crateras. E aí tudo pronto para o lançamento, o projétil comportando os três homens, e aí quando eles já estavam prontos para embarcar, para esperar a hora do lançamento, aí o Capitão Nicholl se dá conta de que perdeu a terceira aposta. Ele já tinha perdido as duas primeiras, e aí perdeu a terceira. E aí o Michael fala para ele: capitão, vista tudo isso, eu só rogo que o senhor também perca as outras duas, e que a gente consiga de fato chegar na Lua. E aí a pólvora embaixo
Era uma quantidade absurda de pólvora. Ela seria detonada por uma faísca elétrica numa espécie de interruptor na hora predestinada, e aí o lançamento foi uma coisa estrondosa. Boa parte dos Estados Unidos sentiram a explosão, viram o clarão como se a terra realmente tremesse. Muitas pessoas que estavam a uma distância significativa, mas ainda bem perto, foram feridas. A explosão ela foi sentida na costa da África. Navios em várias partes de todos os oceanos viram aquele clarão, e a quantidade de pólvora queimada, por ter sido tão grande, formou uma neblina espessa no céu. E aí, por conta disso, quem foi que disse que eles conseguiram observar o trajeto do projétil? Não tinha como ver. Tudo ficou escuro, tudo. Outros países que estavam sem neblina até conseguiam observar a Lua, mas eles não tinham telescópios e lunetas potentes o suficiente para enxergar o projétil. Porque outra coisa, foi construído um telescópio exclusivamente para isso, um telescópio poderoso. Aqui ele vai explicar também a construção desse telescópio, como tudo foi feito assim de uma forma bem inovadora para a época. Era a primeira vez que eles estavam usando espelhos, mas esse telescópio magnífico que foi construído para acompanhar o trajeto do projétil não serviu de nada. Não tinha como ver nada. Parecia assim que era uma vingança da Lua contra aqueles homens que dispararam contra ela. Passam-se 15 dias para que eles consigam ver alguma coisa. E aí, quando finalmente eles conseguem observar a Lua, eles localizam o projétil e, gente, infelizmente, ele não conseguiu atingir o alvo. Mas também não foi um fracasso total, porque a atração da Lua, ela capturou o projétil. Então, ele ficou orbitando ao redor da Lua, como se fosse seu próprio satélite. Então, o que nós temos aqui é um novo astro no céu. E foi assim uma questão bastante perturbadora, porque supondo que deu tudo certo, eles conseguiram chegar vivos, eles estavam lá vivos orbitando a Lua, eles teriam ar para 20 dias e comida para 2 meses. Então assim, cabe a cada um de nós imaginar como isso terminou. Se para acalmar seu coração você acreditar que eles vão dar um jeito, como um dos membros do clube que passou literalmente a morar no observatório e todos os dias ele ia olhar para a Lua da hora que ela aparecia até a hora que não dava mais para ver. Ele ficava lá, olhando aquele projétil orbitar e acreditando que seus amigos estavam vivos, que eles iam dar um jeito de sair dessa, porque afinal de contas eram 3 mentes brilhantes, 2 engenheiros, e em relação àquelas apostas, nem o Barbicane nem o Capitão Nicholl ganharam, porque o projétil ele não tocou de fato o solo lunar, mas também não caiu na Terra, então ninguém ganhou. Então assim, gente, várias coisas aqui que não tem como contar num vídeo de resenha, pode agradar muito a quem gosta de aventura, a quem gosta de ciência. Eu gosto de contar assim um esboço completo, porque mesmo que a pessoa não leia o livro, ela ouvir a história e de fato imaginar tudo isso, eu também já considero um trabalho feito. Então, gente, um livro genial, divertidíssimo, que vale muito a pena a leitura, e sem contar que ele é bem fininho, rapidinho você termina, que aqui não é apenas a viagem em si, também é toda a construção do projeto, todo o planejamento, escolha do local, brigas entre países, entre cidades, dados exatos, números, cálculos. Então, até chegar aqui o momento que o projétil está orbitando a Lua, é uma aventura deliciosa, gente. Então é isso, essa foi a nossa leitura de hoje da Terra-Lua do Júlio Verne. E se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, eu aproveito para pedir que se inscreva no canal, que curta, que comente, que isso vai ajudar bastante a que eu continue fazendo esse tipo de trabalho, que é o trabalho que eu amo. Muito obrigada a cada um de vocês, um grande beijo e até os próximos vídeos do canal.